Bom dia, amores, bom dia! Lindo dia que se inicia para todos nós. Vamos fazer um lindo dia hoje e eu quero vir aqui estar junto com vocês em algum momento desse dia para a gente compartilhar, para a gente falar, para a gente refletir sobre o nosso exercício de hoje. É sempre bom a gente trazer aqui formas de expandir a ideia, né? Exemplos, pontos de vista, percepções. Um vai ajudando o outro. E isso é muito válido. Afinal, a gente tá tudo no mesmo barco. A gente tá mais unido do que a gente imagina. Até mesmo na nossa forma separada de se enxergar, né? Desconectada, até nisso a gente está junto. Não só em verdade, que as nossas mentes são unidas, mas até na separação a gente está junto porque a gente passa pelos mesmos medos. Pelo mesmo medo, né? Que é o medo dessa nossa desconexão, o medo desse serzinho individual andando por aí. Esse medo está na nossa mente, é o que rege a nossa mente. Toma formas diferentes, mas é a mesma causa. Então, até na separação a gente está junto na mesma causa. Hoje, o convite que Jesus nos faz é o seguinte: Deus não me condenou, eu também não me condeno. Deus não me condenou e eu também não me condeno. Tem várias formas de a gente poder olhar para esse ensinamento de hoje. Deus não me condenou e eu também não me condeno. Deus não me condenou à morte, a gente pode pensar assim. Deus não me condenou ao sofrimento. Deus não me condenou à vulnerabilidade, à insegurança. Deus não me condenou a essas coisas, a culpa. Portanto, eu também não vou me condenar mais. O grande ensinamento do curso é que a nossa mente, ela nos traz um mundo de condenação em várias formas. A gente é limitado e condenado a essa limitação por nós mesmos, né? Esse é o grande ensinamento. Então, quando Jesus vem nos ensinar em todo um curso em milagres que Deus não julga os nossos erros, Deus não se relaciona com os nossos erros, com as nossas falhas, que Deus nos ama, que Ele nos tem a vida eterna, que Ele nos tem em unidade e em amor. Isso significa que existe um fluxo trabalhando por nós, existe o amor o tempo inteiro em ação, só que a gente não enxerga. Por quê? Porque a nossa mente está focada na condenação, em várias formas. Condenar o erro do outro, julgar, condenar a nós mesmos, nos ver dentro de um corpo e achar que essa é a nossa verdade, a nossa natureza, é real, né? E essa forma que a gente opera e enxerga, a gente se condena. A gente se condena porque a partir do momento que eu me identifico com algo finito, a partir do momento que esse é o escopo de mim mesmo, eu vou me condenar a muitas coisas que eu posso ver que a matéria faz aqui. Todos os sofrimentos que o mundo me mostra com relação ao corpo, eu vou me identificar com eles e o meu foco vai estar neles. Então, é muito importante a gente entender que Deus não me condenou.
Deus não me colocou nessas situações. É eu que estou me identificando dessa forma. É eu que estou me enxergando de forma equivocada e eu não quero mais. Então, um dos grandes ensinamentos do curso é nos mostrar o quanto somos atraídos pela culpa, pelo julgamento. A mente está o tempo inteiro julgando a mim mesmo e ao outro, né? Condenando, criterizando, avaliando. A mente está o tempo inteiro nesse movimento de condenação. E esse não é o movimento de Deus. Esse é o meu movimento. Então, quantas vezes aconteceu alguma coisa na minha vida e eu fui atraída pela culpa e eu quis culpar o outro, eu quis achar o culpado, eu quis saber quem que fez o erro, quem que foi o causador do que vai prejudicar todo mundo, do que... Então, Deus não está nessa forma de ver. Deus não compartilha comigo isso. É eu que sou atraída pela condenação, sou atraída pela culpa, sou atraída por uma forma individualizada de ver as coisas, né? Sou atraída pelos defender meus interesses pessoais o tempo inteiro. Essa não é a forma que Deus faz conosco. Então eu preciso entender que a minha mente, ela condena a filiação, condena o ser, pela individualização, pela crença na vulnerabilidade, pela crença no erro, na culpa, quem tem que pagar pelo quê, quem que merece, quem não merece. Isso são condenações. Isso são condenações. Mas Deus não me condena. Deus me ama e Deus ama o irmão. Então, quando a gente entra nessas crenças nossas aqui, a gente vive essa condenação de forma ilusória, porque em verdade o nosso Criador, ele está sempre orquestrando para tudo funcionar em unidade, em amor. Ele está sempre orquestrando para tudo fluir. Ele não fica apontando dedos, olhando para erros. Ele simplesmente só soluciona, ele só identifica soluções. Ele só identifica possibilidades. Porque somos infinitos, seres infinitos. Em amor não tem mais nada soberano a nós. Então, as coisas fluem para nós. Quando a gente entra no fluxo divino do nosso eu superior. Porque enquanto a gente fica aqui na condenação, nos exemplos que eu citei, condenando as situações do mundo, os irmãos, dentro dos meus critérios, eu vivo muita limitação, muito sofrimento, por mim mesmo. Deus não me condenou, eu também não me condeno. Eu vou começar a abrir espaço para ver o que eu realmente sou, o ser que eu realmente sou com meu Pai. O meu Pai conhece a minha santidade. Negarei o seu conhecimento e acreditarei naquilo que o seu conhecimento torna impossível? Aceitarei como verdadeiro aquilo que ele proclama ser falso? Ou aceitarei o seu verbo quanto ao que eu sou, uma vez que ele é o meu Criador e aquele que conhece as verdadeiras condições do seu Filho? Pai, eu estava errado em relação a mim mesmo, pois fracassei em reconhecer a fonte de onde vim. Não deixei essa fonte para entrar num corpo e morrer. A minha santidade permanece como parte de mim, assim como eu sou parte de ti. E os meus erros com relação a mim mesmo são sonhos. Hoje eu os abandono e eu estou pronto para receber apenas o teu verbo quanto ao que eu realmente sou. Vamos juntos. Somos mais que pedaços isolados.
Somos muito mais do que isso. Pedaços isolados de corpos desconectados, cada um buscando sua meta. A gente é mais do que isso, a gente vai muito além disso. E quando a gente entender que essa identificação é a fonte de toda a condenação que sofremos aqui, de várias formas, a gente vai se abrir para o verbo de Deus nos mostrar a alma, descolar essa mente desse corpo e fazer com que ela enxergue a alma. Bom dia, meus amores, e até amanhã.